Vamos lá. Revolucionários versus piratas. Quem é a maior ameaça para o governo mundial em One Piece? Depende. Depende muito de qual contexto, de qual vai ser o foco desse vídeo. Se você estiver falando sobre controle da narrativa para a população, os piratas são a maior ameaça. Se você está falando sobre ordem da sociedade, os revolucionários são mais. Vamos lá. Qual é a maior ameaça para o governo mundial em One Piece? Cena. Você tá morando num... Imagina a cena, você tá morando numa ilha tranquila do West Blue, sua maior preocupação é se o peixe vai estar fresco no mercado ou se o clima não vai ficar maluco do nada, mas de repente o caos chega até você, e esse caos pode ter duas formas bem diferentes. Ou aparece um bando de piratas saqueando e destruindo tudo, ou aparece o exército revolucionário, derrubando o governo local e colocando o povo pra lutar contra o sistema. E aí a pergunta surge, quem realmente tira o sono do governo mundial? Os piratas ou os revolucionários? E pra gente conseguir responder isso, a gente tem que pontuar alguns fatos aqui. Os piratas são a representação pura do caos. Eles chegam numa ilha e a paz acaba na hora. É navio queimando, cidade destruída, marinheiro correndo. Basicamente uma cutscene de terror. Criança de colo correndo. Os piratas não têm um objetivo unificado. Cada tripulação é um universo próprio. O Luffy quer ser livre, o Barba Negra quer dominar tudo. O Kid quer respeito, fama, treta. O LOL tem seus próprios planos. Ou seja, não existe um sindicato dos piratas. E o governo sabe muito bem disso. Tanto que criou sistemas para administrar esse caos. Quais sistemas são esses? Bom, vocês conhecem. Os Shichibukai, que eram piratas utilizados como funcionários terceirizados, a galera parece que teve que abrir um MEI, um CNPJ pra fazer parte. E simplesmente eles eram usados pra combater outros piratas, tá ligado? E em troca disso, a marinha, o governo fazia vista grossa com eles, cara. Loucura. E tem também os Yonkou, que tá nativo aí até hoje, que garante ali que 4 monstros do mar ali, né, 4 piratas fortíssimos, acabem se vigiando entre si, impedindo que apenas um domine tudo, tá ligado? Ou seja, os piratas são perigosos, mas dá pra manipular. Só que aí existe a exceção. Piratas que mesmo sem querer acabam mudando o rumo do mundo inteiro, mano. E qual é o maior exemplo disso? Monkey D. Luffy. O cara simplesmente declarou guerra contra o governo mundial em Enies Lobby só pra salvar a amiga dele, mano. Participou da confusão de Marineford, bagunçou em Peldown, humilhou os Tenryubito em Sabaody e simplesmente derrotou 2 Yonkou em sequência. E sabe qual é o mais absurdo de tudo isso, cara? O Luffy simplesmente não quer derrubar o governo. Tipo, não é o objetivo do Luffy. Ele apenas quer seguir o sonho dele, se liga? E justamente por isso, ele acaba sendo muito imprevisível. E nada assusta mais o governo mundial do que alguém... Imprevisível na visão do governo mundial. Sempre bom deixar claro. que simplesmente inspira o mundo inteiro sem nem sequer tentar, sem nem sequer saber que tá fazendo isso, cara. Pô, vocês não vão discordar de mim nessa. Cara, vocês que assistem sabem que o Luffy não tem noção da revolução que esse cara tá causando. Ele não tem ideia disso. Ele Concordo. tem o objetivo de ser o rei dos piratas e tem um sonho muito gigante também fora isso. E é isso que ele quer. O que acaba acontecendo são consequências desse objetivo dele. Ou seja, o objetivo do Luffy não é derrubar o governo, não é causar, tá ligado? Esse alvoroço todo. Óbvio que tem as consequências do objetivo dele, mas esse não é o foco do Luffy. Mas do outro lado a gente tem os revolucionários. E aqui, meu chapa, o jogo é diferente. Eles não estão atrás de tesouro, fama ou carne, tá ligado? O objetivo deles é claro, derrubar o governo mundial. E é aqui que entra o ponto da paz. Os revolucionários não acabam com a paz porque eles chegam exatamente explodindo tudo em alguma certa ilha, tá ligado? Eles acabam com a paz, entre aspas, porque eles chegam pra derrubar o sistema que está ali. Eles libertam países, armam rebeliões, colocam reis aliados dos Tenryubitos contra a parede. Ou seja, pra quem mora nesses lugares, isso significa guerra civil, se liga? Instabilidade, mudança de poder. Já quando um pirata ataca, o estrago é imediato, mas temporário. Mas quando um revolucionário age, a mudança é permanente. A ilha deixa de estar sob o controle do governo e acaba se tornando um símbolo de resistência. O Dragon... Não mandem esse vídeo pro Hobby, pelo amor de Deus. Se algum de vocês mandar esse vídeo pro Hobby, além do react dele ficar com quase 1 hora, ele vai xingar o Dragon de um palavrão diferente a cada vez que o Dragon aparecer na tela. Ele odeia o Dragon. O homem mais perigoso do mundo não é o homem mais perigoso do mundo apenas por ser forte. Tanto que a força do cara a gente ainda nem viu. A gente supõe que o Dragon é um cara pica de
De Ford deve ter uma fruta muito foda, um haki absurdo. Mas e se ele nem for isso tudo? Se o cara só for uma mente brilhante, que maquinou isso tudo e tá planejando esse remeleixo todo há anos, tá ligado? Pode ser, que eu acho difícil, mas eu não duvido. Mas o cara é o homem mais perigoso do mundo porque ele tem uma visão global. Ele não quer só dominar um pedaço do mar. Ele quer o mundo inteiro, meu chapa. Não no sentido de ser o rei do mundo, como o Tite. Ele quer libertar o mundo todo. Não, ele quer remover essa tirania que tá no poder há séculos. Enquanto os piratas são Vitor Hugo, tempestades passageiras, os revolucionários são terremotos que acabam mudando o terreno pra sempre. E aqui acaba entrando um detalhe que pouca gostei gente da fala. comparação. Como que o povo vê tudo isso? Como eu já falei, quando os piratas atacam, o pavor é imediato, né? Acabam tendo ainda não, algumas casas Prodark. queimadas ali, uns incêndios, uma mortezinha ali. O pirata faz isso. Mas depois que os piratas vão embora, terminou de saquear a ilha, a vida até pode voltar ao normal pra quem morava ali, cara. Mas quando os Mas as teorias mais fortes... Sim, vídeo 3, Vitor Hugo. As teorias mais fortes são de que... tipo, a teoria mais forte com as informações que a gente tem até hoje é que Imu possuiu o corpo da princesa Lily. Não tô falando da Vivi, estou falando da Lily. Que era a rainha de Alabasta durante a guerra contra Joy Boy. Essa é a teoria mais forte, com os argumentos e as informações que a gente tem até hoje. Que o corpo real de Imu, a figura real de Imu, vai ser mais difícil ainda da gente conhecer. A teoria mais forte é de que Imu dominou ou controla, possuiu o corpo da rainha de Alabasta de 800 anos atrás. É a teoria mais forte que a gente tem até agora. Os revolucionários atacam, o povo tem que escolher um lado, chapa. É liberdade contra a opressão, mas também é fome, batalhas e incertezas. A paz some porque acaba surgindo ali uma guerra política, não apenas uma guerra física no caso dos piratas. Ou seja, tanto piratas quanto revolucionários tiram a paz do povo, mas de formas diferentes. E aí entra o dilema do governo. Como é que o governo lida? Essa ilha do Chopper foi tomada pela resistência? Não. Essa ilha do Chopper foi libertada pelo Luffy da ditadura do Wapol, que era o rei. E hoje quem comanda a ilha é o Dalton, que era o chefe da guarda anos atrás, e que ele governa pro povo, ele não governa pra ele. Com tudo isso. Com os piratas eles manipulam, criam sistemas como Shichibukai, jogam Yonkous um. Vamos deletar essa mensagem, Rogácio, sem avisar. Vamos deletar só por segurança. Acabam sendo às vezes peças. Quando acabar o vídeo, já com os eu aviso de spoilers e a gente toca no assunto de novo. O do governo mundial quanto aos revolucionários é o extermínio. Apenas. Por isso que o ataque deles ao Reverie foi tão chocante, velho. Não foi uma ação escondida, foi um recado aberto pro mundo inteiro. E aí tem mais um elemento nessa equação que a gente tem que citar com certeza. Barba Negra, Marshal de Tite, pirata revolucionário. Ele é um pirata, mas não é só caos. Ele tem plano, estratégia, paciência. O cara esperou anos na tripulação do Barba Branca, roubou a Yami Yami no Mi, usou a guerra de Marineford pra crescer, virou o Yonkou e agora tá caçando poder em tudo que é lugar, mano. Tudo isso porque ele tem um objetivo. Também visa derrubar o governo mundial, assim como o pai dele. Mas de outra forma. O cara é fanzaço do Shebeck. Você acha que o objetivo do Barba Negra não vai ser o mesmo do pai dele? Mas aqui é diferente. A gente sabe que os revolucionários têm o objetivo de derrubar o governo mundial para acabar trazendo uma igualdade para todos que vivem no mundo. Porque eles querem que o trono vazio realmente seja vazio. Já o Marshal de Tite, Barba Negra, já o Rox de Shebeck, esses caras queriam destituir o rei que está no trono vazio, porque eles querem simplesmente ocupar este trono, ocupar este posto de rei do mundo. Então se o Luffy representa esse caos inocente, o Dragon representa essa revolução organizada, o Barba Negra, chapa, é a versão sombria. O cara que mistura os dois, mas com muita ambição. Isso talvez acaba fazendo dele o mais imprevisível de todos. Outro tema que a gente pode destacar é a diferença de tempo. Os piratas são muito imediatistas, eles causam impacto agora no presente. Já os revolucionários jogam a longo prazo. A gente não sabe ainda quem é a mãe do... É justamente essa combinação que assusta o governo mundial. Porque um
incêndio, você pode do tentar Barba apagar, Negra. mas um movimento organizado você não consegue deter tão fácil assim. No fim das contas, tudo se resume em 3 nomes. O Luffy, que simboliza a liberdade pura e o caos imprevisível. O Dragon, que simboliza a organização e o plano de mudar o mundo. E o Barba Negra, que simboliza a ambição e escuridão. Cada um simboliza uma ameaça única e o governo tem que lidar com todas essas ameaças ao mesmo tempo. Se a gente olhar pelo impacto político a longo prazo, a resposta para minha pergunta inicial não tem outra. Os revolucionários. Sim. Eles não querem só bagunçar. Eles querem derrubar e reescrever o sistema. Mas aí, se a gente olha pro impacto imediato, pelo caos que já tá rolando, os piratas, principalmente o Luffy, são o maior pesadelo do governo. Talvez a questão nem seja Breno, quem não é o temos. mais perigoso. A pergunta real é, o que vai acontecer quando esses dois lados decidirem se mover ao mesmo tempo? Imagina aí, cara, os piratas do Chapéu de Palha trombando com o governo de um lado, o exército revolucionário atacando do outro, enquanto isso o Barba Negra aproveitando pra tentar se tornar o rei do mundo. Nesse cenário aí, chapa, não tem CP0, não tem almirante, nem o Imu sentado naquele trono vai conseguir segurar, mano. A Avalanche vai... O jogo é vir, o mundo 7,6, de One sim, Piece Matt. nunca mais vai ser o mesmo. Mas e aí, na sua opinião, você acha que esse contexto que eu trouxe tá certo? Em certas ocasiões, o pesadelo do governo pode ser os revolucionários. Só que eu em tenho que outras postar algumas pode coisas ser no os YouTube piratas. ainda, né? Mas na sua Pra opinião, 8 horas. o que fica? Visto tudo isso que eu falei, quem você acha que são os mais perigosos para o governo mundial? Os revolucionários ou os piratas? E é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu o nosso vídeo até aqui. Já aproveitando para pedir para quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal. Se você ainda não deixou o seu like, não se esquece de deixar o like, ajuda bastante a gente aqui, tá? E é isso, muito obrigado, guys. Mais um videozinho de One Piece aqui pra vocês. Como sempre, postando vários vídeos aqui sobre esse anime que a gente ama demais, né? Muito obrigado, guys, de verdade. Até o próximo vídeo. É nóis e Pearl. Eu não sei porque o YouTube não tá me deixando rolar pra baixo. Eu tenho que minimizar. Aí eu posso rolar pra baixo e já deixei meu like. Eles tiraram? Aí é triste demais. É? Gostei muito do vídeo, tá, Léo? Gostei muito do vídeo. Agora, gente, vocês do YouTube, quem não quiser tomar spoiler do mangá, sai do vídeo. Mas antes de sair do vídeo, dá like no canal, se inscreve no canal, porque agora o papo vai ter spoiler, tá? Do mangá. Certo? Acho que talvez nem saberemos quem é a mãe. Pode ser que o Tite Bebê só apareça ou ela não seja relevante. Então, pra mim, não é relevante. Mano, e aquela teoria do Shanks ter irmão gêmeo pro Dark? Você quer spoiler ou não? Ah, não, já falei que vamos falar com spoilers. O Shanks tem irmão gêmeo. Tá confirmado. Está confirmado. A gente já sabe até o nome dele. Senhor Shamrock, né? Mas, véi, tem tanta coisa complexa. Tem tanta coisa complexa. Cadê a mensagem do Hogacio, né? Da teoria lá. Quando ele possuía algum, ele permaneceria no corpo da Lily. Então, muito provavelmente ele usou essa técnica. Muito provavelmente ele usou essa técnica, porque Imu, eu tô usando o sobrenome masculino, eu tô usando um artigo masculino, tá, gente? Porque isso inclusive foi o Robbie que me ensinou, tá? Com relação ao japonês. É que o japonês tem sufixos para muitas coisas diferentes, né? Dependendo do nível de respeito que você tem pela pessoa, o nível de proximidade que você tem pela pessoa, você usa um sufixo específico. Quando as pessoas vão se referenciar no universo de One Piece ao Tenryubitos, Goroseis e tudo mais, no sentido masculino da coisa, tá? Quando você vai falar para um homem Tenryubito, um homem Gorosei, né? Que só tem os homens Goroseis, eles falam C, tá? C-E-I, mas o I meio mudo. Tipo, se você for prestar atenção no anime de One Piece agora, né, que o Saturno tá aparecendo o tempo todo, todos os marinheiros falam Saturno C, Saturno C, pra se referenciar a ele como se fosse um São Saturno, tá? E quando vão falar de Imu, ou quando vão conversar com Imu, eles usam esse mesmo sufixo. Sei, tá? Que é um sufixo masculino.
Só que, se você for notar, desde as primeiras aparições de Imu, ele tem uma obsessão muito forte por princesas, né? Tem uma foto da Lily pendurada no Salão das Flores. A gente já viu Imu cortando uma foto da Vivi, cortando uma foto da Shirahoshi, cortando uma foto do Luffy. Aí vem essa teoria de que a linhagem do Luffy, a linhagem sanguínea do Luffy, da família Monk, seria da realeza do governo que foi derrubado pelos 19 reinos lá, né? Tipo, o reino que foi destruído seria... a família real desse reino seria a família Monk. Tem essa teoria também. E basicamente, principalmente depois do fato de que Imu conseguiu possuir, entre grandes aspas, o corpo da Gunko agora no mangá, e tá descendo a lenha em todo mundo, aumentou muito a possibilidade dessa teoria de que Imu possuiu o corpo da Lily. E também combina-se com a informação que a gente tem de que a fruta do LoL, né, a Ope Ope no Mi, é uma das mais valiosas do universo de One Piece. Então pode ser que essa possessão completa fixa possa ter relação com a cirurgia perene que apenas os usuários da Ope Ope no Mi são capazes de fazer para manter a imortalidade, né, de quem passar pela cirurgia. Então existe a possibilidade de que a Lily tinha a Ope Ope no Mi, ou algum aliado de Imu naquela época tinha a Ope Ope no Mi e realizou essa operação. São tipo possibilidades, mas é algo muito complexo. Algo que tipo são apenas teorias que não tá perto de ter uma comprovação ou argumentos que realmente deixem a gente com certeza de que aconteceu. Então, temos que esperar mais um pouquinho. Ou a Ope no Mi ou a fruta do Brook. Eu acho que a fruta do Brook não tem tanto alcance desse jeito. Eu acho que não tem. Até porque ela nunca foi considerada, a habilidade do Brook nunca foi considerada tão valiosa. Não teve nenhum tipo de história ou diálogo entre personagens do mundo de One Piece que deixam isso subentendido. Tipo, ela comeu a fruta do Brook, morreu, depois ela reviveu, possuiu o corpo da mãe da Vivi. Não. Isso não pode. Você só pode voltar pro seu próprio corpo. Você só pode voltar pro seu próprio corpo. Essa não tem como ser a fruta do Brook. Mas existe uma possibilidade de que a fruta do Brook tenha algum certo tipo de valor, por conta do passado que a gente... Tipo, a gente sabe que tem um passado do Brook com a Gunko. A gente não sabe a extensão dessa relação ainda. E também a gente não sabe o quão próximo do governo mundial a família real que o Brook protegia era, né? Porque tem essa possibilidade de que, como o Brook trabalhava como guarda-costas para essa família real, né? Que a Gunko é de uma família real, se eu não me engano, é dos Manmayer. Existe a possibilidade deles terem dado a fruta pro Brook intencionalmente para protegê-la.
para proteger alguém da linhagem real. E isso será algo intencional porque uma fruta é extremamente forte, extremamente valiosa e útil para coisas do governo. Essa possibilidade pode existir. Mas a gente não tem nenhuma dica, nenhuma informação que faça a gente ter certeza que isso é possível. Faz sentido, tipo, pode existir, pode se tornar realidade isso que você pensou, mas a gente não tem nenhuma dica assim na história, nenhum diálogo, nenhuma fala de narrador que faça essa possibilidade ser alta. Mas faz sentido. Eu consegui organizar aqui meus parafusos no cérebro para poder conectar as coisas de uma forma que faça sentido. Você não tá acompanhando o mangá, Polaine. Tá perdendo um negócio absurdo. Absurdo, absurdo. O bafo tá incrível. Mas a recompensa dele não é nível Robin ou LoL? Sim, mas... é aquele papo que a gente já conversou, né, Matt? O governo escolhe a narrativa. Né? As primeiras recompensas do LoL não foram altas. Não foram. Até porque a própria recompensa do Luffy não foi alta no começo. Né? Porque, tipo... não adianta só a pessoa ter a capacidade ou ter a fruta que pode realmente ser muito perigosa para o governo. Se você fizer uma alarde sobre isso sem ter uma real chance de perigo, a pessoa vai saber que ela é realmente perigosa para o governo. Né? No sentido de, se você dá a recompensa alta para essa pessoa, ela vai desconfiar, meu Deus, eu sou um perigo de verdade. Tem alguma coisa aqui com relação a mim que pode ferrar tudo. Na estrutura do governo. Ai, Moreno, o pessoal do universo de One Piece não pensa assim. A Robin pensa assim. O LoL pensa assim. Tem gente irracional. Não é todo mundo que pensa assim, mas existem pessoas, sim, que têm essa consciência. Tá? Enfim. Galera, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Eu já falei demais. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.